Oi, eu sou a Hélia, filha do Rufino e da Laíde, e a minha mãe tem uma história legal para falar do Lampião quando teve na casa deles em Carira. Então, como a gente não registrou, na época não tinha essa história de família, de juntar coisas interessantes, a gente não perguntou nada para o meu pai, né? Meu pai também deve ter histórias, devia ter muitas histórias para contar, inclusive da guerra. Mas a gente não registrou e passou. E uma coisa que é interessante falar, que eu perguntei para minha mãe, que eu também não sabia, é que o meu pai não ficou com o nome Correia, porque quando ele foi para a guerra, em 45, o exército que tirou o Correia dele. Então, nem meu pai tem e nem nós, por consequente, ou sei lá, consequentemente, não tivemos também o nome Correia, embora sejamos todos. Então, eu vou perguntar para minha mãe agora, para ela pedir para ela contar a história do Lampião quando teve na casa deles, né? E é uma história interessante. Espero que vocês gostem. Pronto, mãe, pode contar agora como é que aconteceu a história do Lampião na sua casa naquela época lá nos. Na no- fazenda. Pode falar. Nós tínhamos levantado da cama e estava esperando o lanche. E a minha mãe, o lanche da manhã, e a minha mãe estava fazendo a papinha da Zefinha, que era mais nova. E chegou Lampião e Zé Baiano na nossa casa e foi quebrando o telhado para clarear a casa, o quarto, e querendo dinheiro. E a minha mãe tinha dinheiro em casa, que o menino, o empregado, tinha ido na casa do meu tio pegar dinheiro para pagar por empregado, que essa fazenda era do meu tio. Quando eles chegaram, a minha mãe pegou, quando o menino chegou, a minha mãe pegou o dele, enrolou no pano e botou debaixo de um baú que tinha lá. E o baú estava em cima de uns tijolinho de casa. Hum. E aí ele queria o dinheiro, queria porque queria, e meu pai já estava doente e da cabeça, e o meu pai queria agir com eles, com o canivete que ele estava cortando milho para dar para as galinhas. O meu pai queria furar ele, né? E a minha mãe pediu, se é de matar ele, mate a mim. Ele está doente da cabeça, é doença, ele está doente. Me mate, mas dinheiro eu não tenho. E ele empurrava o baú ia e levava o dinheiro. Ele puxava o baú para cá, o baú trazia o dinheiro. Uhum. Aí levaram os ouros que tinha, Ouro? ouro, brinco, aliança. E o que eles não falavam, não ameaçavam? Eles queriam dinheiro. Então, aí ameaçava, falava. Ameaçava de matar, dizia nome feio assim, que nome feio é peste. Essas coisas, não era nome feio de palavrão, não. Era peste, tinha égua, tinha peste, tinha não sei o quê. E aí? Aí a minha mãe dizia, se achar, porque eu não tenho dinheiro. Mate a mim, mas não mate ele, que ele está doendo da cabeça. Aí estava passando o tempo e a polícia andava atrás deles. E o tempo estava passando e eles resolveram ir embora. E não levaram dinheiro, só levaram ouro. Mas e aquela história que a senhora falou que se eles achassem que eles cortavam o dedo, cortavam o olho, sei lá o quê? Ah, mas isso não era com nós. Não? Não falaram não, isso? Isso foi a segunda vez. Ah, foram E duas nem vezes? era com nós. Foi uma família que passou lá em casa e eles estavam lá, na minha casa. Aí já era na nossa fazenda. Quando passou esse, que era Anjo Roque. Então, aí Era- eles passaram duas vezes lá, e uma dessas vezes que eles ficaram ameaçando de cortar, se achasse dinheiro, de cortar não sei o quê. de A senhora matar me. meu pai.
De matar? É. Então, mas e foi dessa vez que a senhora saiu para se esconder no mato? Mas foi depois que eles foram embora, veio a polícia e nós pensávamos que era cangaceiro. Ah, e eles foram Nós embora. escutamos, Aí acharam que era deles também. Quando Aí, nós olhamos, a polícia andava fardada. O Chapéuzão também. Aí que nós olhamos que vimos aquilo, aí a gente correu pro mato. E se escondemos debaixo de uma moitinha. os filhos. Não. Todo mundo? Só tinha eu e o José. Nesse dia. E o Carlito. E a mãe e pai não estavam Não. na casa? Quando. Nesse dia, na hora que vocês correram? Não, aí já não era. Aí era meu pai. Não, aí já não era meu pai. Meu pai tinha morrido. Aí foi um tempo depois o tal Zé Sereno com a comandante. Da polícia? O comando dele, não, deles mesmo. Dos... Aí também acharam que estava demorando muito. Um falou assim, deixa o tanto. O tanto era de dinheiro. Aí um olhou assim, falou assim, eu e o José tremendo. Olha essas crianças. Olha essas crianças. Vamos embora. Vamos deixar isso aí. Vamos embora. Aí levaram nosso requeijão que mãe vendia, fazia e vendia. Levaram queijo, beberam leite, comeram coalhada e tinha um monte de feijão no meio da sala que as mulheres iam escolher os estragados. Lá escolhe primeiro. Vem muito estragado, aí tem que escolher. Eles levaram também. Espalharam tudo. Na casa toda, aí foram embora. Já estava montado no cavalo para ir embora, nos cavalos, e ele foi passar assim, e tinha um arame farpado de estender roupa com aquele gancho. E ele bateu o nariz no arame e rasgou. E saiu muito sangue. E nós dizia assim, é agora que eles vão matar a gente. Então eles foram embora assim mesmo. Foram embora. E aí não vieram mais. Então foram 2 ou 3 vezes que eles tiveram? 2 vezes. 2 vezes que aconteceu. E graças a Deus não teve nada mais assim grave. Nem dinheiro. Ah, tá. Então tá bom. Por enquanto é isso. Tá bom, obrigada.